Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos começar então mais um webinar da Mitutoyo, nosso webinar semanal, né? Trazendo mais um assunto técnico aqui para o pessoal. Algumas demonstrações de alguns equipamentos da Mitutoyo, mas sempre a gente trazendo um assunto novo aqui de técnico para o pessoal que está entrando na área, o pessoal que já está na área. Então, lembrando que é o seguinte, tem o chat aí, vocês podem fazer pergunta aí, meus colegas estão lá respondendo as perguntas aí no chat. Depois que o evento acaba, as perguntas que ficam sem respostas costumam vir para mim depois, para mim estar respondendo por e-mail, alguma coisa assim. Lembrando também a questão do certificado. Quem assiste o webinar ao vivo aqui, no horário que a gente está transmitindo, né, sempre das 13h30 às 4h30, normalmente de quarta-feira. Então, quem assistir ao vivo, a gente recebe logo depois um certificado de participação do webinar, tá? Normalmente, um dia depois que termina o webinar, a gente disponibiliza o vídeo do webinar no nosso site, para quem quiser usar depois como material para assistir. E também, no final, quando eu terminar aqui, quem quiser, vou deixar meu contato para, se quiser a apresentação que a gente usou aqui, para divulgação, para ter como material de estudo, alguma coisa, só mandar um e-mail para mim que a gente divulga também, tá? Então vamos lá, eu sou o Rafael Spassini, aqui trabalho aqui na engenharia de aplicação da Mitutoyo, né? É um setor aqui que desenvolve soluções para medição. Quando não tem equipamento pronto para isso, a gente também desenvolve algum especial para isso, tá? E o tema hoje do webinar nosso aqui é melhoria de performance de medição. Como é que eu já faço medições da minha empresa, eu quero saber como é que eu posso melhorar a performance disso, né? E aqui eu vou focar a solução em usar kits de fixação e kits de inspeção periódica, né? Vamos começar relatando uma causa, né? Imagina essa questão aí, ó. Fatores que perturbam o processo de medição, ou seja, fatores que influenciam para o desempenho do processo de medição, para melhor ou para pior, certo? Então, por exemplo, sistema de medição é o primeiro fator. O que é o sistema de medição? O instrumento que eu uso, o equipamento que eu uso. Quando eu falo sistema de medição, eu estou querendo falar a condição do meu instrumento. Por exemplo, eu tenho um paquímetro que está com as faces desgastadas, então ele vai apresentar mais erro de medição, né? Outra coisa que influencia muito no processo de medição é o operador. Por mais que a gente tente simplificar um processo, o operador é uma causa de solução ou de problema no processo de medição. Ele é uma influência muito grande, tanto para bem quanto para mal, se não for bem treinado. O ambiente onde a gente vai fazer medição, né? A gente sabe que metrologia é comum, o pessoal tem aquele raciocínio, tem que ser um laboratório climatizado, limpo. Tudo isso tem a ver com questão de sujeira, que interfere na medição, e temperatura, por causa da dilatação térmica. Por isso que a gente acaba vindo para um laboratório. Quem está acompanhando a gente nos webinars aí que a gente está fazendo, está vendo que hoje em dia a tendência é a gente levar a metrologia para fora do laboratório. Então, a barreira a se vencer para levar para fora do laboratório é a questão do ambiente, né? Onde a gente vai medir como se lidar com isso. Com temperatura, sujeira, vibração. E o último fator que influencia, às vezes o pessoal não pensa nisso, mas é a peça. Quando eu falo a peça, eu vou debulhar um pouco cada um desses assuntos aqui, mas eu estou querendo dizer o formato da peça, a confecção da peça. Às vezes a gente pensa que não, mas ela influencia também no processo de medição. Então, eu propus aqui no nosso webinar a gente falar de duas soluções, que são os kits de fixação e os kits de inspeção. Vamos falar primeiro então do kit de fixação. E o kit de fixação, ele influencia nesses dois fatores principalmente, que é o operador e a peça, tá bom? Então vamos começar falando do fator que é a peça. Por que eu falo que a peça influencia no processo de medição? Vamos pensar assim, ó, dois exemplos. Peças flexíveis ou peças complexas. O que eu quero dizer aqui que influencia? Quando a gente vai medir uma peça, independente do processo, você vai medir com instrumento de medição, se você vai medir com uma máquina de medição, se você vai medir com um rugosímetro, independente do instrumento, do equipamento que você vai usar, algumas coisas sempre vão estar influenciando. Por exemplo, peças flexíveis. Tem uma peça de plástico, ela tem um corpo muito grande e não é rígida.
você vai tentar medir, o material dela é mole, você vai tentar medir, mesmo que seja com um paquímetro, você pode deformar. Você vai estar pegando uma medida errada ali, porque você tem que controlar a força de medição. Se você vai colocar uma peça flexível em cima de uma máquina tridimensional, é complicado porque o peso próprio da peça deforma ela. Então, se você soltar ela em cima da máquina, ela vai parar de um jeito. Se você soltar de novo, ela vai parar de outro. Cada hora ela vai parar de um jeito, você vai encontrar medidas diferentes. Então, e a questão das peças, da geometria complexa, olha um exemplo aí que eu coloquei aí na imagem, que são... Deixa eu mexer o mouse aqui. Esses dois exemplos aí, que são mangas de eixo, né? Então são peças que elas não têm a geometria simétrica. Então, se você colocar ela de um lado, ela sempre vai parar torta. Se você colocar de outro lado, ela vai parar torta também. Nenhum eixo de furo ou nenhuma face dela nunca vai parar retinha, paralela à face do desempenho, quando você colocar essa peça em cima. Então, se você vai medir uma peça dessa num equipamento como uma máquina tridimensional, um perfilômetro, ou mesmo uma máquina ótica, se a peça ficar torta em cima do lugar onde ela vai medir, você corre risco de ter colisão, no caso de um equipamento óptico, a luz não bater onde deveria bater, ou a sombra se reproduzir onde não deveria se reproduzir, e aí você não vai conseguir enxergar e medir direito o que você quer. Então a forma da peça, ela influencia no método de medição. Que método que você vai usar? Quanto mais complexa a geometria da peça, você começa a ter que pensar como é que você vai fixar essa peça, como é que você vai colocar um suporte nela para deixar ela parada para medir. E no caso de peças flexíveis também. Então, pensando nisso, tem mais um fator, né? Eu falei, o formato da peça é um fator que interfere na medição e o outro fator é o operador, né? Então, no caso do operador, o que eu vou estar falando de kits de fixação, quando a gente fala de um equipamento de medição, né? Por exemplo, peças complexas, a pessoa começa a parar de medir com o instrumento e começa a levar para medição em equipamentos maiores, como máquinas tridimensionais, por exemplo, ou dispositivos. Quando vai para esse lado, a gente começa a ter que pensar como vai fixar a peça. E, na maioria dos casos, a gente sabe que aqui a gente não está totalmente com a indústria automatizada no Brasil ainda, quem vai alimentar a máquina que vai medir, quem vai colocar a peça em cima da máquina que vai medir, na maioria das vezes é um operador. Só que, na maioria das vezes, a máquina vai ser CNC, ou seja, a máquina vai medir sozinha. Mas quem colocou a peça em cima da máquina foi um operador. Por isso que eu falo que o operador, mesmo no equipamento CNC, ele também é uma influência. Porque se esse operador coloca a peça torta, a máquina não está esperando que a peça vai vir torta. A máquina está programada para medir a peça, contanto que a peça sempre esteja na mesma posição, no mesmo ângulo, né? Então, a gente tem que garantir que o operador vai colocar a peça sempre no mesmo lugar, no mesmo ângulo. O famoso Pokayoke, né? A pessoa que a gente fala. Certeza que a pessoa tirou e colocou de volta, vai parar na mesma posição. Então, tudo isso é para evitar a influência que o operador possa ter de colocar errado, né? E aí, na medida errada, da colisão, quebrar equipamento, né? Então, os dois fatores aí que o kit de fixação vai ajudar a resolver, que é a questão do formato ou da flexibilidade da peça, né? O fator peça, e o fator operador, ter certeza que o operador vai colocar a peça sempre no lugar certo e no ângulo certo. Então, para isso, a gente tem os kits de fixação. E aí é o seguinte, existem dois tipos de fixar uma peça, normalmente numa máquina, né? A gente tem modelo dedicado, que é um dispositivo normalmente, construído só para aquilo, e a gente tem os kits modulares, que lembra um pouco um Lego, que você vai montar de acordo com a geometria da peça. Vamos entender primeiro o que é um modelo dedicado, o que é um dispositivo dedicado. Imagina aquela situação que você trabalha aí numa empresa, vai trabalhar um dia numa empresa que tem uma produção em série, que faz, vamos supor, porta de carro. Vou fabricar porta de carro, então é uma produção em larga escala. Vou fabricar lá algumas centenas de portas de carro por hora, né? O que vai acontecer? Porta de carro, ela tem um formato complicado de você colocar para medir, além de, quando ela não está montada no carro, ela é flexível, né? O som? Estou recebendo um suporte aqui, gente. Você falou baixar o som? Não, está travando um pouco, pipocando. Você está passando o vídeo, acho que está pesado. Eu baixei aqui. Vou tentar falar um pouco mais devagar. Vamos lá.
Vamos tentar falar um pouquinho mais devagar para não estourar o som, tá bom? Então vamos retomar aqui. Imagina o nosso exemplo aqui, né? Que você trabalha numa empresa que faz porta de carro, fabrica algumas centenas de portas por hora. Então não dá tempo de você ficar posicionando porta por porta de cada uma de um jeito para medir, tem que medir rápido. E a porta é flexível, ela tem um formato complicado, você não é só soltar em cima de uma mesa para medir. Então, o que normalmente o pessoal pensa? Vou fazer um dispositivo. Vou fazer um dispositivo que vai ficar fixo lá na minha máquina, eu só pego a porta, encosto ela lá e dou start para a máquina medir. É usual, funciona muito bem. Qual que é o lado ruim do dispositivo dedicado? Para cada peça você vai ter que fabricar um. Então, se amanhã a empresa, agora a gente vai fabricar porta de carro para outra montadora, mudou o design, aquele dispositivo não serve mais. Você vai ter que modificar ele ou vai ter que mandar fazer outro. Então, um novo custo, né? Como você vai ter que modificar ou fabricar? Demora. Você vai mandar o projeto para a ferramentaria, vai demorar alguns dias, semanas, talvez meses, para vir o dispositivo novo, né? Ele só, como eu disse, só vai atender, cada dispositivo atende uma peça. Precisão variável, às vezes quem trabalha numa empresa dessa vai saber. Se você compra o dispositivo de um fornecedor, depois amanhã você vai comprar o dispositivo de outro fornecedor, talvez não tenha a mesma qualidade, não tenha a mesma estabilidade dimensional, isso vai dar diferença. Por exemplo, vamos dizer que você trabalha numa empresa aí que tem duas máquinas tridimensionais medindo, só que em uma máquina você comprou um dispositivo de um fabricante, em outra máquina você comprou um dispositivo de outro fabricante, e eles têm pequenas diferenças. O que vai acontecer? Você vai ter que fazer 2 programas de medição, um para cada máquina, porque apesar da peça ser igual e a máquina ser igual, como os dispositivos não são iguais, cada um posiciona a peça de uma forma diferente, mesmo que seja alguns décimos, mas acaba tendo que fazer modificações no programa de medição. Então tem essa questão, né, do modelo de você compra de fornecedores diferentes, né? E, como eu coloquei ali embaixo, ele ocupa muito espaço, né, um dispositivo dedicado. Você fabrica lá 50 modelos de peça que você tem que medir e você usa dispositivo de medição um para cada peça, são 50 dispositivos. Talvez alguns que estão me ouvindo já viram ou alguns nunca viram, mas vão ver. Quando a gente vai visitar essas empresas normalmente que trabalham em produção em série, né, é comum a gente ir na sala da metrologia e do lado tem uma sala onde o pessoal guarda dispositivo. E normalmente a sala onde guarda dispositivo ela é bem maior do que o laboratório de metrologia. Porque quanto mais produtos aquela empresa faz, mais dispositivos ela tem que ter. E acontece muito também de uma peça passar por 10 processos de medição e para cada processo precisar medir. Então, às vezes um produto tem 10 dispositivos, um para cada etapa do processo, tá bom? Então, isso são as características de um dispositivo dedicado. Aí é onde a gente tem melhor desempenho num kit modular. É o nosso kit aqui que eu estou apresentando, que ele funciona mais ou menos como se fosse um Lego, tá? Então, a primeira vantagem dele é que ele é flexível. Como vocês veem aqui na imagem, ó, ele funciona como se fosse um Lego. Então, são várias pecinhas e você monta elas de acordo com a necessidade. Então, vou deixar um dispositivo montado para essa peça aqui. Se amanhã mudar o design dela ou chegar outra, você modifica o dispositivo ali em alguns minutos para a próxima peça. Você não precisa mandar fabricar outro dispositivo fora, certo? Então você vai economizar tempo e dinheiro, porque você não vai ter que mandar produzir e esperar, e dinheiro porque um só kit desse serve para vários modelos de peça, não só para um. Né? Então, mas eu vou medir 2 modelos de peça ao longo do dia, eu vou ter que ficar desmontando o kit? Vamos supor que hoje eu vou fabricar só um modelo de peça, amanhã eu vou fabricar outro. De manhã você deixa configurado o kit para medir um modelo, amanhã de manhã, 15 minutos antes, você monta o kit para outra configuração. Você pode falar, pô, mas isso aí é igual um Lego, né? Eu vou gastar muito tempo pensando onde que eu vou encaixar cada pecinha daquela, ter que ensaiar, como é que eu vou saber como é que eu vou montar cada peça dessa. Então, uma das vantagens desses kits modulares é que eles vêm com software. Tem um softwarezinho gratuito aqui, ó, que a Mitutoyo fornece junto também. Como é que funciona esse software? Você pega o modelo 3D da peça, normalmente quem trabalha com peças complexas tem um modelo 3D. Às vezes o operador que mede não sabe, mas se você for pedir para o pessoal da engenharia, o cadista da sua empresa, ele, com 99% de certeza que ele deve ter
o modelo 3D dessa peça. Você pega esse modelo 3D, abre aqui nesse software, aí nesse software você vai falar só o seguinte, por onde você quer que fixe essa peça. Então, por exemplo, eu tenho lá o mouse do computador, né? Então você vai falar para ele, eu quero que fixe pegando 3 pontos embaixo, 2 pontos de um lado, 1 ponto do outro. Então você só vai falar, eu quero que encosta nesses pontos aqui que eu indiquei. O que o software vai fazer? Ele sozinho, ele simula o 3D das peças de fixação, já mostra como é que fica a montagem e ele já gera um arquivo para você, um PDF, com o part list de cada peça que você vai precisar e onde você tem que encaixar cada uma. Por exemplo, nessa placa que vocês veem na imagem aqui, ó, ela é uma placa com furação, né? Ela vem numerada essa furação, então é igual um tabuleiro de xadrez. Ela vem lá da letra A, Z de um lado e do número 1 até a quantidade de fileiras que tiver do outro. Então lá vai vir um mapinha, ó. Pega o pino A e coloca no furo A2, pega o pino B e coloca no furo F5. Uma batalha naval, né? Então fica fácil, assim, você seguindo um mapinha que o software gera para você, de modificar o kit no dia a dia. Então quando eu falo, você vai gastar 15 minutos para modificar um kit de uma montagem para outra, não é que você vai ter que ficar pensando, isso já vai estar descrito no mapinha, certo? E a maioria das vezes você não vai usar todas as peças do kit para uma peça. Raro a gente tem que fazer isso. O kit ele vem com bastante peças, né? Então, para cada modelo de peça, você acaba usando menos, uma porcentagem, não tudo, né? Então, tem peças que ficam sobressalentes, peças repetidas. Você pode deixar algumas montagens feitas de canto, dependendo sabendo a próxima peça que vai vir para você medir, tá? Esses kits, ele parece de plástico, mas ele não é, tá? Ele é feito de alumínio anodizado, a maioria das peças. As peças que têm maior desgaste são feitas de aço inox, tá? E são todas revestidas para não ter oxidação. Outra vantagem que ele tem também, vocês veem nessa imagem aí, é que ele é colorido. O anodizado é colorido. Sabe por que é colorido? É porque para ficar mais fácil de identificar. Você vai saber, o pino é sempre laranja, o parafuso é sempre cinza, o ponto de apoio é sempre preto. Então você decora, de acordo com os itens que você vai usar, cada um tem uma classe de cor, para ficar mais fácil de identificar. Inclusive o kit ele vem com chave Allen também, colorida. Ele pega lá a chave Allen laranja para usar nas peças laranjas, a chave Allen amarela para usar nas peças amarelas, e por aí vai. Tá? Então ele dura bastante tempo para o material que ele é feito, tá bom? Então isso são algumas vantagens do kit modular. Agora, ele tem a vantagem também que ele é bem versátil, né? A gente pode usar ele, eu dei o exemplo aqui de máquina tridimensional, mas não é só em máquina tridimensional que a gente precisa de kit de fixação. Quem usa rugosímetro, por exemplo, já deve ter se deparado com isso. Quem vai medir rugosidade, a gente sabe que você não pode segurar o rugosímetro portátil na mão para medir. Ele tem que ficar paradinho, estático, em cima da peça. E dependendo da peça, como é que você vai colocar o rugosímetro parado ali para medir? Imagina aí, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, essa peça aqui de baixo, ó. Mas eu quero medir a rugosidade dentro do furo ali, ó. Então o rugosímetro tem que colocar na vertical. Não dá para segurar o rugosímetro na vertical, né? O que o pessoal normalmente faz? Coloca num traçador de altura, coloca numa base magnética, ele vai pegar lá uma base magnética, um traçador de altura, e vai prender o rugosímetro para o rugosímetro ficar parado. Você resolveu a posição do rugosímetro, agora você tem que resolver da peça, porque a peça tem que estar na mesma posição onde o rugosímetro vai medir e também parada. Então você também não pode segurar a peça na mão. Então é uma aplicação bem útil para rugosímetro também, esse kit modular, para você posicionar a peça na hora de medir rugosidade. Para medir máquinas óticas, mesma coisa, tem uma máquina ótica, um microscópio CNC, olha lá, tem os kits próprios para equipamento óptico também. Ó. Qual que é a diferença dele? A placa dele é vazada, ó. Ela é vazada para deixar a luz passar. Como eu falei lá no começo, equipamento óptico também você tem que colocar a peça na posição. Quando a peça é uma chapa com detalhes em cima, você só coloca em cima do vidro. Quando a peça tem uma geometria complexa, o exemplo aí da imagem, você não consegue colocar essa que está medindo na máquina ótica ali, ó. Se você colocar só em cima do vidro, ela não para, ela para torta, não dá para medir, ela tem que estar reta para medir. Aí você fala, mas uma peça só eu prendo com massinha. Aí você vai medir uma só no dia? Quem trabalha em desenvolvimento, talvez. Quem trabalha lá em produção em série vai fazer checagem a cada 20 peças, eu vou tirar uma para medir. Se você for prender tudo com massinha, vai chegar mais peças, a demanda vai ser alta e você não vai conseguir acompanhar para a medição, né, no tempo. Vou dar mais alguns exemplos, ó. Então, por exemplo, ó, isso aqui é um kit, isso é um dos kits de fixação aqui que o pessoal usa bastante em equipamento de medição de forma, que são os perfilômetros, os circularímetros, né?
Dependendo da geometria da peça também. Olha um exemplo nessas fotos aí, ó. São peças que de perfil, elas não param paradas. Você não consegue pôr ela no suporte, soltar, ela vai parar. E pela geometria dela também, você não consegue prender ela com uma morsa, que ela não tem faces paralelas na peça. E dependendo do material da peça, você tenta prender com morsa, você vai amassar a peça. Então é uma boa aplicação aí para kits de fixação. Em vez de você mandar fazer um kit de fixação, imagina você mandar fabricar um kit de fixação para medir perfil nessa peça. Você tem uma peça ali que tem, vamos brincar, 10 cotas de perfil, cada uma está num ângulo diferente. Ou seja, você vai ter que posicionar a peça talvez em 5 posições diferentes para medir todas as 10. Se você for mandar fazer um dispositivo fixo, você vai ter que fazer 5 dispositivos, cada um para colocar a peça numa posição. Num kit modular desse, às vezes a diferença entre você colocar a peça numa posição e outra é só a desmontagem de uma peça. Aí você vai desmontar uma, a peça quando você colocar em cima, já vai parar na posição certa para medir. Então, esse é um ponto forte de apelo aqui dos kits de fixação, que é a versatilidade deles, né? Então, pensa assim, quando você vai, se você pôr na ponta do lápis, quando você vai fabricar um kit, um dispositivo de fixação, você pode até pensar assim, para mim fabricar um dispositivo não é tão caro. Às vezes você vai olhar a fabricação do dispositivo, saiu quase o mesmo preço de um kit de fixação, às vezes até um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Só que o kit vai servir para mais condições, o dispositivo de fixação não. É a mesma coisa, é a mesma lógica que a gente usa quando o pessoal começa a falar de máquina tridimensional, né? Da onde que o pessoal começou a pensar em máquina tridimensional? Antigamente o pessoal usava muito dispositivo de controle. O que era o dispositivo de controle? Ele pegava aquela peça, vou dar um exemplo, o para-choque do carro. Ele fazia um dispositivo com o formato do para-choque, aí ele pegava aquele para-choque, colocava no dispositivo, aí ficava uma folga, né, entre a peça e o dispositivo. Aí ele vinha com passa ou não passa, né? Aquele dispositivo passa ou não passa, que um lado ele tem um diâmetro, outro lado tem outro, e ele ia passando na folga. Aí qual que é a lógica? O lado passa tem que passar em todas as folgas. E o lado que não passa, que ele tem um diâmetro maior, ele não pode passar em lugar nenhum. Se cumprir essa condição, a peça está aprovada. Só que isso é um controle por atributo. Porque você vai saber que a peça está boa ou está ruim. Mas o quanto ela está boa ou o quanto ela está ruim, você não sabe. Então, por exemplo, você vai saber que ela está ruim. Tá bom. Tem que corrigir o processo de fabricação. Quanto que eu corrijo? Você não vai saber. E eram coisas caras, porque como eu disse, para cada peça tinha que ter um dispositivo de controle. Então, por isso que começou-se a parar de usar dispositivo de controle e começou-se a usar muito mais máquina tridimensional. Ainda existe muita empresa que a gente vai, o pessoal continua usando dispositivo de controle. Mas é aquele caso, às vezes ele gasta lá 200 mil num dispositivo de controle, que ele sabe, isso aqui eu vou ficar fabricando um ano inteiro, vai se pagar. Só que chegando que vem, mudou o modelo da peça, é mais 200 mil. Mudou o modelo da peça, mais 200 mil. Você vai pensar, se tivesse comprado uma máquina lá no primeiro caso, no segundo ano essa máquina já estava paga. Já estava paga e daqui para frente esses 200 mil que eu ia gastar com o dispositivo eu só estava economizando. A mesma lógica no dispositivo de fixação. Em vez de você fazer dispositivo de fixação para cada peça, você compra um modular, que você vai ficar modificando ele toda vez que mudar o modelo da peça. É o mesmo caso da máquina CNC, quando muda a peça, você muda o programa de medição. Você não troca o equipamento, entendeu? Então ele tem essas vantagens da versatilidade, aqui os kits de fixação. Tá? Vamos citar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo aqui é uma comparação com o software. Tá? O software para fazer a montagem da peça. Então aqui é o seguinte, a gente vai ter duas etapas. A montagem da fixação em si, né? E o tempo gasto total. Porque quando eu falo tempo gasto total, eu estou falando o tempo que o operador levou para pensar. Imagina assim, eu só joguei essas pecinhas de Lego aqui na mão dele, as peças do kit de fixação, e dei uma peça na mão dele e falei, tenta montar um jeito que fixe essa peça. E eu fiz uma comparação com o software. O que é o software? Eu dei o arquivo 3D da peça e falei para ele, ensinei ele a usar, né? Falei, use esse software para ver como é que fixa a peça e depois, seguindo o que o software manda, você monta o kit. Então aqui a gente fez uma comparação de tempo. O que vai ganhar, na verdade, é o tempo, né? O software, a gente dá ele de graça, esse software aqui. Então, por exemplo, na montagem manual, tempo total gasto, 39 minutos. Isso é nesse exemplo dessa peça aí da foto, que é uma peça simplesinha. Então, 39 minutos, o que foi? Foi o tempo que o operador levou reconhecendo as peças, pensando na posição, pensando em onde que ele ia encaixar cada peça.
Isso supondo uma pessoa que nunca mexeu no kit. Imagina, uma pessoa que já mexeu, montou isso, ela vai fazer mais rápido, tá? A gente pegou um leigo aqui e falou, monta aí. Ele levou quase 40 minutos. Depois a gente ensinou ele a mexer no software. Lógico, aqui eu vou excluir o tempo que eu levei para ensinar ele a mexer no software. Porque ensinar ele a mexer no software, você vai ensinar ele uma vez, né? Depois ali para frente ele vai usar o software sempre. Aí, em vez de 39 minutos, ó, uma pessoa leiga agora, ó, levou 19. Por que ele levou 19? 19, ele levou 15 minutos entre abrir o software, abrir o 3D e preparar a montagem, e depois 4 minutos para posicionar as peças e montar. Então você vê a economia grande de tempo que ele tem com a utilização do software. Por que eu coloquei essa comparação? Porque às vezes você pode pensar assim que você tem... Pô, eu tenho peças aqui, gostei do kit de fixação, mas eu não tenho modelo 3D, não vou conseguir usar. Você vai conseguir usar. Você vai gastar um pouco mais de tempo na montagem. Aqui do exemplo, ó, deu uma diferença do que? 20 minutos entre quem usou o software e quem não usou. É para vocês terem uma ideia de proporção que o software dá de ganho no tempo, né? Em torno de 51% de ganho no tempo, né? Aí você vai pensar, pô, mas a primeira vez ele gastou 50% a mais de tempo. A primeira vez, na segunda ele vai gastar menos, porque ele já vai ter mais prática, né? Como é que funciona cada peça, onde encaixa cada uma, qual que fica melhor para fixar e posicionar as peças que vão ser medidas, né? Então, uma comparação legal de tempo aí para quem estiver preocupado se tem o CAD ou se não tem o CAD dos produtos que vai medir, tá bom? É um exemplo de catálogo, ó. Esses kits de fixação, ó, eles são comercializados de duas formas. Uma é em kits. Então você vai ver lá quando você pegar o catálogo, ele é vendido em kits assim, né? Tem o nome lá, ó, Ecofix Cancun, Ecofix S, Ecofix L. Você pode comprar ele em kits ou você pode comprar em peças. Você pode pegar um part list de peça, aí eu quero 10 hastes dessa, quero 3 placas dessa e por aí vai. Você pode compor a própria montagem que você quer, tá? Mas comum a pessoa pegar no kit, porque o kit ele acaba tendo uma vantagem econômica ali, né? Você tem como está comprando uma quantidade, você tem um desconto maior, né? E aqui, para apresentar, ó, o pessoal acha estranho quando vai ver no site da Mitutoyo, isso aqui a gente chama de Mitutoyo Comeg, porque é o nome da empresa que faz os kits, é uma empresa Mitutoyo. Só que é uma empresa alemã, é uma fábrica alemã da Mitutoyo que a gente apelida ela de Comeg, tá? A marca, vamos dizer assim, a marca Comeg, tá bom? Então, o Mitutoyo Comeg é a marca de kits de fixação para peças. E, como eu disse aqui, é alemão. Lembra que eu falei lá atrás, tem a questão da precisão, da exatidão do dispositivo? Que eu fiz aquela comparação lá. Se você pega um fabricante de dispositivo, faz um dispositivo para você, e aí depois você compra o mesmo, você manda outro fabricante fazer o mesmo dispositivo, tem diferença dimensional, porque foram fabricados por pessoas diferentes? Então, esses kits, eles têm garantias de exatidão dimensional. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, ele vai ter uma especificação lá assim para você. Ó, se você montar até 1 metro de haste aqui, esse 1 metro não pode variar mais do que 2 centésimos. Então, se você trocar as hastes, vou tirar essa, vou pegar outra com comprimento nominal igual, aquela ali alguém quebrou, vou pegar outra, perdi, comprei outra, passou 5 anos, comprei outra da Mitutoyo. A garantia é que naquele comprimento de 1 metro não pode ter mais do que 2 centésimos de exatidão dimensional. Qual que é a intenção disso? Para que você não tenha que reprogramar a sua máquina de medição, né? Às vezes vai acontecer, né? O pessoal sem querer danifica alguma peça, vai comprar outra. Eu compro outra, agora a peça ficou em posição diferente, eu vou ter que reprogramar a máquina. Isso é chato, né? Não fica legal. Uma das qualidades desse aqui que a gente fabrica, né, na Mitutoyo Comeg, é a precisão dimensional das peças. Não estou falando nada de milésimo, tá? Estou falando de centesimal, não é nada absurdo, mas é o suficiente para você não ter que reprogramar a sua máquina de medir aí, tá bom? Seguindo, vamos voltar lá pro começo, né? Eu falei ali dos fatores que perturbam o processo de medição. Então eu tratei aqui com vocês a questão aí do operador, né? Que o kit de fixação dá para você fazer um sistema POCAI OK, para ter certeza que o operador não vai colocar a peça em lugar errado. E a questão do formato da peça ser flexível ou ter a geometria complexa. Então você resolve isso com os kits de fixação que vão apoiar a peça, mesmo que ela seja flexível. A questão do ambiente, isso aqui a gente resolve normalmente de outras formas.
tem um webinar aqui que a gente gravou, que eu gravei uns tempo atrás aqui, tá aí no site da Mitoy para assistir. Quem assistiu, legal. Quem não puder assistir, quiser pegar uma hora para ver. Eu estava apresentando uma máquina da Mitoy que chama MyStar, que é uma máquina tridimensional que é feita para chão de fábrica. Lá eu explico bem essa questão de ambiente. Como é que a gente lidar com as intempéries do ambiente, né? Temperatura, sujeira, vibração. Então, essa é uma solução que a gente resolve no equipamento de medir. Então, eu não vou tratar a questão do ambiente aqui. Agora a gente vai tratar outra, que é o sistema de medição. Vai ser a questão dos kits de inspeção periódica. Vamos entender primeiro onde é que entra esse negócio de kit de inspeção periódica. Vamos entender de novo a causa, né? Que nem eu falei lá do kit de fixação. Por que eu preciso de um kit de fixação? Eu falei lá o formato da peça, flexibilidade, operador. Agora, sistema de medição. O que pode interferir no sistema de medição? Por exemplo, imagina essa imagem aí, ó. O pessoal que usa máquina em linha, né? Às vezes o pessoal pensa que a máquina, porque ela está no chão de fábrica, ela aguenta qualquer porrada. Pode largar a peça e catar, pode parar a minha ferramenta de 200 kg em cima da máquina e largar a talha, deixa a peça cair que está tudo certo, que a máquina é granito de pedra aguenta. Pode soltar a peça aí. Vai acontecer o que com a máquina? Você vai torcer a máquina, né? Ela aguenta um certo nível de intempérie, né? De batida, de vibração, de temperatura, mas excedeu aquele limite, começa a apresentar problema na máquina, né? Então, por exemplo, soltou um dispositivo grande lá em cima da máquina, mas a máquina não parou, ela continua funcionando, quer dizer, está tudo ok? Não, bem possível dela ter desregulado algum eixo, ela ter perdido a exatidão de algum dos eixos dela, que nem na imagem aí, ó, ela perdeu o esquadro de algum dos eixos. Aí você vai falar assim, pô, mas para acontecer isso tem que ser uma pancada bem forte. Quem coloca dispositivo em cima da máquina, assim, ferramental, a gente sabe que ferramental é coisa pesada, né? 200, 300 quilos é comum esse tipo de produto. E soltar isso de uma certa altura é uma pancada e tanto, né? Isso danifica, assim, a máquina. Qual que é o problema de você danificar a máquina? Que ela vai perder exatidão. Outro exemplo, colisão. O que é colisão? Colisão é qualquer contato indesejado. É qualquer contato indesejado entre o sensor que faz a medida e algo que estava inesperado na frente dele. Seja a peça, seja um dispositivo, ou seja alguma coisa que foi esquecida em cima da máquina, né? Ou, por exemplo, aí nas imagens, aí, ó, coloquei de exemplo aqui, né? Sistema de coordenadas errado. Ó. Quem programou a máquina fez o sistema de coordenadas errado, aí na hora que a máquina foi se movimentar, ó, ela foi se movimentar em ângulo, pensando que a peça estava em ângulo também, ó, e não estava. Então ele colide, né? Ó. A ponta vem e desce onde não deveria. Ela colide. Por exemplo, ali, ó, o sistema de coordenadas realiza que o operador fez, ó, é essa linha contínua. E o que deveria ter sido feito é o tracejado. Aqui eu estou falando de uma interferência direta do operador. Tá vendo? Onde, por exemplo, o kit de fixação resolveria, evitaria uma colisão dessa. Só que pode ser que o operador colocou a peça torta em cima da máquina. Ele colocou a peça, às vezes tem aquele pessoal que faz uma cantoneira na máquina, né, e fala assim, ó, você só vai pegar, coloca a peça em cima da máquina e encosta na cantoneira. Às vezes o pessoal no dia a dia não vê direito se encostou. Ele apoia, empurra só com uma das mãos, acha que encostou direitinho e sai. Só que às vezes não encostou, ficou um pouquinho torto, ó, dá uma colisão. Isso é um exemplo de colisão. Dependendo da colisão, tá tudo bem. Dependendo da colisão, pode acontecer um negócio desse aí, ó. Olha essa imagem aí, né? Quem já mexeu em máquina tridimensional e já se deparou com uma imagem dessa? O pessoal vira as costas. Eu mandei a máquina fazer um movimento ali e vou ali pegar um café. E quando volta, aconteceu uma cena dessa. O que pode ter acontecido aí? Quais são as causas de uma colisão, por exemplo, né? Por exemplo, esquecimento de ponto intermediário. Quando o pessoal vai fazer o programa de medição, esqueceu de falar que a máquina é uma máquina. Em vez de você vir para o lado direto, primeiro você tem que subir antes de ir para o lado, porque senão você vai bater na peça. O exemplo aí da imagem aqui, ó, né? A pessoa esqueceu de colocar um movimento intermediário na hora de programar. O que a máquina fez? Ela não entende que ela tem que subir antes de andar para o lado. Ela foi andar em diagonal e aí bateu a ponta. Pode acontecer um negócio desse, ó, tortou a ponta, né? Então, ou o contrário, eu lembrei de mandar ela subir, só que na hora de medir lá do outro lado, ó, eu esqueci de mandar ela vir para frente antes de descer. Colisão de novo. Então, normalmente, o que é colisão? O que causa, né?
esquecimento de ponto intermediário, colocar movimentação insuficiente, que é o exemplo da segunda imagem aqui, não. Ele colocou uma posição intermediária, mandou a ponta subir, mas esqueceu de mandar ela ir para frente antes de descer. Então, faltou ponto intermediário, né? Programa offline com erro, quer dizer, às vezes o pessoal foi lá programar só no computador para não tomar tempo da máquina e esqueceu alguma coisa ali na hora de rodar, ele não testou antes e pode dar uma colisão. Alteração dimensional da peça, às vezes você tem uma peça lá que veio muito errado, muito errado. Eu trabalho normalmente em estamparia, que a tolerância é mais ou menos 2 milímetros lá, dependendo do que eu vou medir, a estamparia de peça grande. Quem vai fazer o programa tem que pensar nisso, falou, pô, eu estou medindo essa peça agora aqui, que ela tem um comprimento de 100, mas eu sei que a próxima peça pode ter um comprimento de 98 milímetros. Quer dizer, se for um furo, o furo pode vir menor, 2 milímetros. Você tem que lembrar disso na hora de programar a máquina, que você tem que pensar, ó, o movimento da máquina tem que estar preparado pensando que isso aqui pode estar menor na próxima peça. Se você não pensar nisso, o que vai acontecer? Colisão. Uma causa de colisão também. Mas e aí? Aconteceu a colisão. E agora? Qual que é o problema que a gente tem de ter uma colisão? Primeiro de tudo, né, todo mundo vai pensar, quebrou? Você vai lá olhar, será que quebrou alguma coisa? O primeiro desespero do operador ali, a hora que ele ouve aquele famoso barulho do ar comprimido sendo cortado, né? A máquina bate, máquina tridimensional no geral, que é pneumática, né? Quando ela colide, ela faz aquele estouro do ar, né? Pá! Que é o ar, que é cortando a pressão do ar para... Aquilo lá é um sistema de segurança que a máquina corta a pressão de ar para a máquina não continuar andando. Porque é aquela questão assim, ó, já bateu, eu não sei quanto danificou, mas eu vou parar aqui para não continuar danificando, para não piorar o caso, entendeu? Então, imagina, você está lá trabalhando, você virou as coisas para falar com alguém, pegar um relatório, tomar uma água e pá, bateu, colidiu, e agora? Então você vai lá ver, quebrou alguma coisa, a ponta entortou? Ah, entortou a ponta ali, o que eu vou fazer? Vou trocar a ponta, eu tenho outra ponta reserva, troquei, beleza, tá tudo certo? Posso continuar medindo? Tá ok? Vou voltar um pouquinho. E se aconteceu isso aqui, ó? A máquina entortou. Porque esse entortar que eu falo não é visível, tá, gente? Quando eu falo soltou muito peso em cima da máquina, a máquina entortou, eu tô falando aí de milésimo, centésimo. A máquina não vai entortar milímetros, não vai ser visível ao olho nu, tá? Vai ser bem pouco. Só que esse pouco é o suficiente para fazer a máquina começar a medir errado. Vou voltar aqui. Colidiu e agora, né? O que vai acontecer? É duas dúvidas que todo mundo tem depois que colide. Primeiro, se quebrou. Segundo, não quebrou, mas eu posso continuar medindo? A máquina está medindo corretamente? O que acontece na prática hoje em dia, o comum, é o seguinte. Na maioria dos casos, quem tem máquina, ou mesmo... Eu estou dando exemplo aqui de máquina tridimensional, mas você pode pensar nesse exemplo com um micrômetro, por exemplo. Eu tenho um micrômetro lá que eu uso para medir. Só que, pô, o colega meu eu emprestei, ele deixou cair, foi uma pancada bruta, eu não sei se desalinhou o micrômetro, eu não sei se o micrômetro está medindo certo mais. Como é que você faz para saber se está medindo certo? Na prática, o que o pessoal faz? O pessoal manda calibrar. Então, por exemplo, no exemplo do micrômetro, ele pega, pô, tô na dúvida se está medindo certo, ele pega esse micrômetro e manda para o laboratório calibrar. Aí o laboratório vai detectar, ó, pô, eu estava medindo errado aqui, mas eu corrigi para você agora, ele está medindo certo. E você vai pagar por esse serviço. Ou, se você tiver um jogo de bloco padrão na sua empresa, no caso, um exemplo desse do micrômetro, pô, deixa eu cair, eu estou na dúvida se o micrômetro está medindo certo. Mas eu tenho um padrão para checar. O que a pessoa faz? Pega um bloco padrão, 10 milímetros, 20 milímetros, depende do ponto que ele quer checar, mede com um micrômetro. Aqui ele está medindo a medida certa ainda, então, checou. O que ele fez? Ele economizou de ter que mandar calibrar fora. Né? Só que numa máquina tridimensional é mais complicado, né? Numa máquina tridimensional, numa máquina ótica, porque padrões para esse tipo de situação, eles são um pouco mais caros, né? Não é só um bloquinho padrão, né? A máquina tridimensional ela tem uma geometria complexa, ela tem 3 eixos de medição ali, né? Ela tem 21 erros de 21 formas de erro que ela pode apresentar que compõem a incerteza de medição dela, tá? Então, no caso de um equipamento complexo, um bloquinho padrão não basta. E aí, na prática, o que vai acontecer? Acontece o seguinte, o pessoal manda calibrar a máquina normalmente uma vez por ano. Aí calibra a máquina,
A empresa que calibrou vai te entregar lá um certificado de calibração, né? A Mitutoyo, por exemplo, a Mitutoyo vai te entregar o certificado de calibração. O certificado vai vir, ó, a sua máquina está medindo certo. Normalmente o fabricante ele consegue deixar a máquina medindo certo. Na maioria das vezes, na maioria dos equipamentos, o fabricante do equipamento, se ele detecta que o equipamento está medindo errado, ele consegue corrigir o equipamento e te entregar a calibração com o equipamento corrigido, né? Às vezes o pessoal vai ver essa calibração com outros lugares, é bem mais barato. Por que é mais barato? A maioria das vezes, falando 100% dos casos, tá? A maioria das vezes é mais barato em outros lugares além do fabricante. Por quê? Porque os outros lugares eles só vão checar. Ele vai pôr um padrão lá, vai rodar, ó, tua máquina está fora mesmo, tá? Tá aqui o certificado atestando que sua máquina está fora. Ele só te dá um atestado para você saber que está ruim e que você vai ter que tomar uma ação. Mas ele não corrigiu para você, entendeu? Então, normalmente, a maioria dos equipamentos, os fabricantes, normalmente ele tem condição de corrigir e te entregar calibrado certo. Só que, voltamos aqui ao exemplo da máquina tridimensional. Exemplo da ponta aí. Colidiu, né? Como é que eu vou saber se a máquina está medindo certo agora? Vou esperar a próxima calibração. Pô, mês passado eu calibrei e agora colidiu, eu só vou saber se a máquina está medindo certo de novo daqui a 11 meses, quando eu pagar para fazer outra calibração, né? Nesses 11 meses, se a máquina estiver medindo errado, você está medindo errado. Você está pegando resultado que é falso, né? Dependendo do que você controla na tua empresa, está aprovando peça ruim, né? Isso acontece, quer ver outra briga que às vezes acontece dentro das empresas? Quando o pessoal tem mais de uma máquina tridimensional e pior, quando tem de vários fabricantes. Eu tenho lá na minha empresa uma máquina de um fabricante, lá no outro laboratório tem outra máquina de outro fabricante. Aí eu pego uma peça aqui, meço no meu laboratório, dá um resultado. Aí eu levo para medir no outro laboratório da minha empresa e dá outro resultado. E aí, qual que está certo? Como é que você vai saber qual? Obviamente, um dos dois equipamentos estão errados, ou os dois estão errados, né? O problema é como é que você vai descobrir qual que está errado. Então, você vai ter que mandar calibrar os dois equipamentos para descobrir. Porque você pode mandar calibrar um só e ele ficar bom e continuar dando a diferença de medida nos dois equipamentos. Então, você vai ter que mandar calibrar os dois. Sai caro. Na prática, uma outra solução que algumas empresas encontraram para esse tipo de situação é o seguinte, é ter uma peça padrão. O que é uma peça padrão? Ele pega uma peça, eu fabrico bloco de motor. Ele pega um bloco de motor, tira da linha, né? Esse bloco de motor eu vou guardar. Esse aqui vai ser minha peça de referência. Aí ele pega essa peça e manda medir num laboratório de referência. Aí ele pega o certificado com as medidas dessa peça, obtidas num laboratório de referência, né? E aí o que vai acontecer? Quando ele tiver dúvida se a máquina está medindo certo ou não, pô, o operador colidiu aqui, ou soltou uma peça muito pesada, estou na dúvida se minha máquina torceu ou não, se a máquina está medindo certo, o que ele faz? Ele vai lá, pega essa peça de referência, coloca lá em cima da máquina e roda um programa, tira o relatório e ele vê. Aí tem uma tolerância de incerteza. Se todas as medidas ficarem dentro da incerteza declarada lá do certificado, não danificou nada na máquina, pode continuar usando. Então é uma checagem rápida, entenderam? Ele pega lá, bateu, peraí, para meia hora a máquina aí, eu vou colocar uma peça que medir aqui 10, 15 minutinhos, eu já te falo se a máquina está boa para continuar usando. Isso é um meio. Funciona bem. Qual que é o problema? Máquina tridimensional, como eu falei, ela tem um volume grande de medição. Tem 3 eixos ali, né? Ela tem 21 formas de erro que compõem a incerteza de medição dela, né? Então, quando você parte da premissa de usar uma peça padrão, né? Você está checando as fontes de erro só dentro daquelas medidas da peça padrão. Vou dar um exemplo. Eu tenho um cubo com um furo no meio. Eu sei qual que é as medidas desse cubo, largura, altura, comprimento, diâmetro do furo. E eu vou medir só isso. Estou na dúvida se a máquina está medindo certo. Coloquei o cubo lá em cima, medi, está medindo certo. Beleza. Se eu for medir uma perpendicularidade, será que a máquina está medindo certo? Se eu for medir um batimento, se eu for medir um comprimento muito maior do que esse cubo, eu tenho outro produto que eu faço aqui que é muito maior do que esse cubo. Será que a máquina vai estar medindo certo? Você não vai saber. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu, a gente aqui da Mitutoyo, né, Mitutoyo Brasil, a gente desenvolveu isso aqui que é um kit de inspeção e checagem para máquina tridimensional, tá? Como é que funciona esse kit de inspeção e checagem, tá? A gente chama ele aqui de M-Checker. É um kit que chama M-Checker.
que compõe ele? Vamos começar. Ele é feito com um padrão escalonado. Quem já viu máquina tridimensional, quem tem, ou já teve curiosidade de pesquisar, máquina tridimensional, como é que a gente calibra usando um padrão escalonado? Deixa eu voltar aqui. É isso aqui, ó. É como se fossem vários blocos padrões, ó, escalonados, né? Um bloquinho para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Escalonado de 10 em 10 milímetros. E para fazer a checagem da máquina, a gente coloca esse padrão aqui em várias posições. Então a gente coloca ele ao longo do eixo X, ao longo do Y, ao longo do Z, coloca ele de pé, coloca ele na diagonal, tem 4 diagonais possíveis ali na máquina. E a gente mede esse padrão nessas 3, 4, 5, 6, 7 posições. São 7 posições que a gente põe um padrão em cima da máquina. Com isso a gente checa todos os erros da máquina, para ver se a máquina está apta a continuar operando. Isso aqui é a mesma ideia que é usada para se calibrar uma máquina tridimensional. Quando você contrata uma empresa para calibrar a máquina tridimensional, ela usa esse mesmo método. Ela pega um padrão lá e checa essas diagonais todas, vê se está dentro e gera o certificado de calibração para você. O que a gente fez foi transformar isso mais ou menos num produto. O que acompanha esse produto aqui? Então ele vai o padrão escalonado, calibrado, certificado, tá? Certificado RBC. Ele vai o dispositivo para você colocar o padrão, né? Então ele vai esse dispositivo ali, ó. Esse dispositivo é inclinável. Ele tem alguns ângulos diferentes para você inclinar. Dependendo do seu tamanho de máquina tridimensional, você tem que inclinar isso num ângulo diferente, tá? E ele vai também o programa de medição. Deixa eu avançar aqui. Ele vai junto o CD com o programa de medição, um manual em português de como que você usa isso, né? Como é que você coloca o padrão em si, as posições que você tem que colocar o padrão, como é que você roda esse programa. E junto do CD com o programa, ele vai um programinha para gerar o relatório da checagem, né? Ele gera um relatório dimensional assim depois que você termina de medir. Uma dúvida que talvez alguns tenham imaginado. Se você tem isso aqui deve funcionar para a máquina Mitutoyo, né? É verdade. Ele vem com um programa de medição para a máquina Mitutoyo. E se eu tenho uma máquina de outro fabricante? Aí o programinha de medição que vai vir aqui vai vir só o da Mitutoyo. Como é que eu faço para rodar? Por isso que ele vem com o manual junto. Ó. O manual vem explicando como é que é para você, o que é para você medir no padrão, para você jogar esses resultados nessa planilha e ele gerar esse mesmo relatório de medição. Então, mesmo que você tenha uma máquina que não é da Mitutoyo, você consegue você mesmo gerar o programinha de medição. É um programa simples, tá? É um programa que só mede comprimento, não tem nada de difícil de fazer nele. Você vai gerar aquele programinha, vai alimentar essa planilha aqui com os comprimentos medidos e ele vai gerar esse relatório para a gente. Como é que funciona esse relatório? Como é que você sabe se... Por exemplo, imagina que isso aí foi um relatório de uma máquina que a gente inspecionou. A gente colocou o padrão, o M-Checker, rodou o programa de medição lá e gerou esse relatório para a gente. O que ele está avaliando nesse relatório? Vou dar um exemplo aqui de um gráfico, ó, esse gráfico de cima aqui. Ó. Então vocês vão ver que ele tem duas linhas vermelhas, ó, uma para ali, ó, E1, né, ó, linha para cima, uma linha para baixo. Isso aqui é a tolerância da máquina. A máquina ela não tem uma incerteza de medição, a incerteza de máquina tridimensional ela aumenta conforme aumenta o comprimento. Então, você vai medir um comprimento de 100 milímetros, tem uma incerteza. Você vai medir um comprimento de 1000 milímetros, é uma incerteza maior. Por isso que o gráfico abre. Aqui no comprimento 30, ele tem uma tolerância. No comprimento 600, ó, a tolerância fica mais aberta. Então, a linha vermelha é a tolerância da máquina, de catálogo. E os pontos em azul, ó, os gráficos em azul, são os pontos de inspeção. Quer dizer, ali foi medido 3 vezes, ó, por isso que tem 3 linhas azuis. Né? Ele mediu 3 vezes esse padrão, nesse ângulo aí, encontrou todos esses resultados. Como é que eu sei que a máquina está boa? Contanto que todos os pontos do gráfico azul estejam dentro das duas linhas vermelhas, quer dizer, estão dentro da tolerância da máquina, quer dizer que a máquina está boa para continuar medindo. Pode acontecer de alguma posição do padrão, por exemplo, outra diagonal, que é o E3. Eu não lembro de cabeça qual é E3, é uma diagonal da máquina. O padrão escalonado foi colocado num determinado ângulo ali, né? Em alguma das posições, ó, eu detectei que no comprimento de 150, ó, estourou a tolerância da peça, a tolerância da incerteza de medição da máquina. Então ele vai vir mostrando graficamente onde que foi que estourou e lá na tabela em cima, ó, fica vermelho também, falando, ó, nesse comprimento está fora. Aí vem uma interpretação interessante que é a seguinte, ó,
Beleza, eu descobri que minha máquina está fora. Então, aquela colisão que o operador deu, ou aquela que deixou cair uma peça em cima da máquina, que seja, fez a minha máquina ficar fora. Mas toda a máquina está me vindo fora? Não. Pelo meu relatório, eu descobri que só na posição E3, no comprimento de 150 milímetros, a máquina está medindo fora. Aí você pode ir lá na máquina, visualmente, né, e falar, essa posição é mais ou menos esse volume aqui, ó, volume de 150 milímetros ali na máquina. Aí você fala, ali ela está fora. Se eu trazer mais para a esquerda, se eu pegar minha peça e trazer mais para a esquerda, está fora também? Não. Pelo estudo aqui, não. Então, o que você vai fazer de ação hoje? A sua colisão que você deu danificou um pouquinho a máquina, mas vamos pegar a peça a partir de hoje, vamos colocar a peça um pouquinho para mais para a esquerda aqui, ó, que aqui a máquina está medindo certo. E aí, ano que vem, quando eu pagar para calibrar a máquina de novo, vai corrigir isso aqui e a gente pode voltar como era. Então, essa é a primeira vantagem do kit de inspeção, é você poder fazer a inspeção imediatamente para saber se sua máquina está medindo certo ou errado. Essa é a primeira. Uma segunda vantagem que você pode enxergar aí é você poder aumentar a periodicidade de calibração da máquina. Por exemplo, pode acontecer de você eu mandei calibrar minha máquina esse ano. Pagou lá, vamos pegar um exemplo aqui, paguei R$2.000 lá, veio alguém e calibrou minha máquina esse ano aqui. Ano que vem, vou pagar de novo mais R$2.000 para vir alguém calibrar. Pode acontecer o seguinte, eu cuido muito bem da minha máquina. O meu metrologista aqui, ele é um homem muito zeloso, ele cuida muito da máquina, né? Então, passou um ano, quando eu mandei calibrar a máquina de novo, a máquina estava boa. Eu vi que ela estava boa, eu não precisava nem ter calibrado de novo, só que eu tive que pagar para calibrar porque eu não sabia que ela estava boa, né? Aí vem uma outra vantagem do kit de inspeção. O kit de inspeção dá para você usar ele para saber se está na hora de calibrar o seu equipamento ou não, né? Então, por exemplo, venceu um ano de calibração. Espera aí, antes de eu pagar os R$2.000 para calibrar de novo, põe o kit de inspeção ali e roda. Opa, a máquina está boa. Então eu não preciso pagar os R$2.000 para calibrar a máquina de novo, né? Agora pega isso em larga escala. Ó. Imagina que você trabalha numa empresa grande lá, que você tem 10 máquinas tridimensionais espalhadas pela fábrica. E são R$2.000 por máquina por ano, né? Então são R$20.000 por ano que você vai gastar. Se você começa a colocar isso em 1 ano, 2 anos, 3 anos, pô, de um ano para o outro eu chequei que eu precisei calibrar 3 máquinas e outras 7 eu não precisei, porque elas estavam dentro da exatidão ainda. Ótimo. Você fala, mas isso é um problema, porque eu vou mexer na minha periodicidade, o auditor pode vir aqui e falar que, ó, não, mas como é que você mexe na periodicidade assim? Não pode? Fala, peraí, seu auditor, ó, eu tenho um certificado aqui, ó, eu uso um padrão certificado RBC que atesta para mim que a medida que eu estou recolhendo da máquina é correta. Então, essa é uma vantagem de você usar um kit desse e não uma peça. Lembra que eu falei lá atrás? Tem empresa que o pessoal pega uma peça padrão, só pega uma peça padrão, manda calibrar fora, ele vem lá, põe a peça padrão, roda, tá dentro da incerteza ainda, então eu não preciso fazer a calibração da máquina. Nessa, o auditor pode chegar em você e falar, tá bom, bonitão. Você sabe que sua máquina para medir um cubo com furo no meio tá boa, mas você não mede cubo com furo no meio, você mede 50 outros tipos de peça aqui, como é que você me atesta que tá boa? Aí você fala, mas ele pode me falar isso também, porque eu não meço padrão escalonado sempre, eu meço outras coisas. Ele pode, só que o método de verificação de máquina tridimensional para saber se ela está medindo certo ou não, na norma é com padrão escalonado. Então se vier um auditor falar isso para você, se tiver um auditor ouvindo aí, assistindo a gente aí também, né? Aí, ó, se você pega a norma de calibração de máquina tridimensional, ela manda calibrar usando um padrão escalonado. Então, se você chega lá e fala, ó, como é que você me atesta? Você aumentou a periodicidade de calibração da máquina de 1 ano para 3 anos, como é que você sabe que a máquina não está medindo errado? Ó, estou usando um padrão certificado RBC, que é o mesmo que a norma manda usar para medir aí, ó. Então, com isso, você demonstra o quê? Você demonstra o seu grau de comprometimento da sua empresa com requisito de qualidade. Você está testando. Imagina um cliente seu que vem visitar a sua empresa onde você trabalha, ver que esse cara aqui ele trabalha com qualidade. Ele tá checando realmente se ele está trabalhando direito, se a máquina dele está medindo corretamente, né? Ele não está só, calibrei a máquina estava fora pra caramba, mas quando foi que ela saiu fora? Não sei. Pode ter sido 1 mês atrás, pode ter sido 11 meses atrás. Eu não calibro a máquina há 3 anos, comprei a máquina e nunca calibrei. Pode ser que ela está medindo errada desde lá do começo. Ele não sabe.
Então, olha o grau de comprometimento que você apresenta para o seu cliente numa visita, quando você mostra para ele que você está controlando, que você está checando periodicamente a sua máquina de medir. Tá? Então, com isso, a gente atesta aqui o produto, uma checagem do produto, se o dispositivo ou equipamento de medição está medindo corretamente. Tá bom? Pessoal, então mostrei aqui duas novidades aqui, né? Eu falei ali das intempéries que podem afetar a medição, né? Que são a peça, o operador, o equipamento e o ambiente. O ambiente a gente resolve com o equipamento que a gente usa. Para saber se o equipamento está medindo direito, a gente tem que fazer a checagem dele. Então, kit de inspeção aí, né? E forma da peça, ou como o operador trabalha colocando a peça, né? A influência da peça e do operador. A gente tem uma solução legal aí que são os kits de fixação, além dos dispositivos de controle que o pessoal usa muito já na indústria. Tá legal? Pessoal, então fica meu contato aí. Tá? Quem já tem, quiser mandar e-mail, quiser fazer ligação, meu e-mail é spacini@mitsutoyo, meu sobrenome, tá? De novo, quem assistiu online, mesmo que talvez não tenha dado tempo de assistir todo, pegou na metade, não tem problema. Se assistiu online, você vai receber por e-mail o certificado de participação aqui, tá? Só que a partir de amanhã fica disponível o vídeo desse webinar aqui para a gente disponibilizar para vocês. Normalmente quem me manda e-mail, depois eu respondo o e-mail com o link do vídeo e a apresentação em PDF aqui, para se quiser usar, tá? Fique à vontade, procurar me ter para ajuda aí, tá? Lembrando também, a gente tem um showroom aqui na Mitoy, a gente dá demonstrações. Nesse momento de pandemia que o pessoal não pode sair ou está longe, legal que o pessoal aprendeu a usar bastante recurso web, né? Então, muita gente que não sabia usar antes, pelo menos uma coisa positiva da pandemia toda a gente pode tirar, né? O pessoal aprendeu a trabalhar com web, então às vezes o pessoal que está lá do outro lado do Brasil, não tinha a chance de vir aqui em São Paulo, onde está a maioria das empresas tecnológicas, pode estar longe, eu não consigo ir lá para ver as novidades. Aí eu vi web. Não só você, às vezes você já usava o web, a gente que não usava, então hoje em dia a gente está usando mais também, tá? Então, se alguém quiser uma demonstração via web, a gente está fazendo demonstrações ao vivo via web aqui do nosso showroom, de equipamento. E esses kits que eu mostrei aqui também, tanto de fixação quanto de inspeção. Então fica meu contato, fica à disposição. Semana que vem vamos ter outro webinar, então a partir de amanhã já deve estar o convite no site com um novo tema de webinar aí também. Tá bom, gente? Então fiquem com o meu adeus aí e até semana que vem. Obrigado, gente.